Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula da disciplina Antropologia e Educação. Na aula passada, vimos como a sociedade, a cultura e a educação são responsáveis pelos processos de produções de subjetividades e identidades sociais. E também como a antropologia na educação pode promover a redução de preconceitos e de discriminações. Na aula de hoje, veremos a unidade 4, Educação e Diversidade. Veremos como o olhar antropológico, sobretudo no que se refere à questão social, o antirracismo e o gênero, pode nos auxiliar a promover políticas de mais equidades sociais. Então, mais uma vez eu reforço que todo o conteúdo trabalhado nesta unidade foi pautado no caderno didático, no texto complementar e nas referências complementares do plano de ensino disponíveis para vocês no ambiente virtual. É muito importante que vocês acessem o caderno didático e o texto complementar e realizem as leituras dos conteúdos dessa unidade hoje. Tá bom? É muito importante também que vocês desenvolvam as atividades propostas. Então, quem ainda não participou do Fórum 1 e do Fórum 2, vai lá e participe, por favor. Quero ver todos, quero ouvir e ver a opinião de todos sobre as temáticas propostas lá. Tá? Para iniciarmos a nossa aula, como sempre, eu gosto de trazer para o debate algumas questões. Então, hoje, eu questiono a vocês: o que é diversidade? Em que consiste a educação para a diversidade? Vimos que a diversidade, numa definição simplista, significa variedade, pluralidade, diferença. E é um substantivo feminino, né, que caracteriza o mundo diversificado, a multiplicidade presente no mundo. Então, diversidade é uma reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos e que diferencia em si. Exemplo, a gente fala da diversidade cultural, da diversidade biológica, da diversidade étnica, da diversidade linguística, religiosa, enfim, temos várias formas de diversidades, né? Cardoso, ele fala que uma educação para a diversidade deve estar preocupada com a relação entre respeitosa e solidária entre as pessoas. Então, ele chama atenção em especial para o exercício da convivência com as diferenças. Em outras palavras, educar para a diversidade é ensinar e aprender junto com os alunos a conviver com pessoas, destacando as nossas diferenças físicas, sociais e culturais. Certo? Isso quer um grande esforço, e uma grande vontade de transformar a sociedade e nós mesmos, uma vez que na educação tradicional o plano ético era centrado apenas no respeito ao próximo, ao semelhante. Então, no plano da educação para a diversidade, deve-se priorizar valores e conceitos como tolerância, intolerância, preconceito, diversidade, identidade, desigualdade, igualdade, liberdade, inclusão, exclusão, cidadania e paz. Então, uma educação para a diversidade deve trabalhar esses conceitos e esses valores e trazer para a sala de aula o debate da percepção, da reflexão e a atuação sobre os mecanismos sociais que transformam diferenças em desigualdade. Então, nós temos que discutir isso na sala de aula. Nós temos que resgatar os direitos humanos e valorizar a diferença como formas de desconstruir a desigualdade.
Eu tenho uma autora que eu gosto muito, que é a Kandal, que ela fala que a base que fundamenta a prática da desigualdade como valor é a igualdade na diferença e a diferença na igualdade, aquele imperativo social lá, transcultural, que eu trabalhei na aula anterior. Então, o que quer dizer para recapitular a igualdade na diferença? É valorizar a humanidade que provém de todo e qualquer indivíduo. É a base da ideia dos direitos humanos. Mesmo em casos graves de deficiência, a pessoa deve ter garantido o seu direito de livre escolha e convívio social. E o que é a diferença na igualdade? As peculiaridades das pessoas que devem ser reconhecidas, na medida em que implicam em adaptações para sua participação social, para que sua participação social seja efetivada. Essa é a base do surgimento do conceito de diversidade. E aí eu trago aqui para o debate uma autora que eu gosto muito, que é a Guacira Louro, que ela vai falar dessas bases, dessa igualdade, dessa busca pela equidade, né? Igual quando a gente pensa assim, igualdade na diferença e diferença na equidade, a gente busca proporcionar através da educação valores em que todos sejam tratados, ainda que com diferenças, de forma igual. Ou seja, todos sejam respeitados nos seus direitos humanos. Então, mesmo a pessoa que não tem condições físicas de frequentar uma escola, mas que ela tem esse direito à educação. E como? Através da educação especial, através de uma educação que ela possa ter o acesso, que não lhe negue o acesso. Né? Então isso é importante. E quando a gente pensa essa diversidade, a gente tem que pensar que a nossa legislação, ela tem os aspectos legais que garantem isso. Por exemplo, na Constituição de 88, no artigo 3º dos princípios fundamentais, em que se afirma e constitui os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a gente tem lá no parágrafo 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. E no parágrafo 4º, propõe, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso está na Constituição. Então, quando eu penso lá aspectos que geram polêmicas, como um casamento homoafetivo, eu tenho que pensar que se a Constituição fala que eu tenho que promover o bem de todos sem preconceitos, eu não posso negar o direito do sujeito de ter acesso ao casamento por puro preconceito. Eu tenho que garantir ele o direito de ser cidadão em igualdade na lei. Certo? Então, temos que ter esse respeito. A nossa LDB 9394/96, ela também tem lá, entre as suas diretrizes, a valorização da diversidade. E essa valorização da diversidade, ela é pautada no respeito a todas as formas de cultura, a todas as crenças, a todas as práticas sociais, culturais existentes em nossa sociedade, O grande objetivo da 9394 foi normatizar o sistema educacional e garantir o acesso igualitário para todos em relação à educação. Então, para implementar as práticas curriculares, como a inclusão e a diversidade, a 9394, em 97, pelo Ministério da Educação, publicou os parâmetros curriculares nacionais, temas transversais. Nesses parâmetros, esses parâmetros curriculares determinavam que as escolas deveriam trabalhar em seus currículos a ética, a pluralidade cultural, o meio ambiente, a saúde, a orientação sexual e temas locais. Então não seria só o currículo, mas também
nesse caso, a inclusão escolar, ela também se dá através da equiparação de oportunidades para todos, inclusive para todos os indivíduos. E essa pluralidade cultural presente no Brasil, ela tinha que ser levada em conta, né? Pluralidade cultural e social também. E além desses aspectos legais, a gente tem a Lei 93, desculpa, gente, nós temos uma mudança na Lei 9394/96, que ocorre com a promulgação da Lei 10.639/2003, e a Lei 11.645/2008, que vão definir as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história das culturas afro-brasileira e indígena. Então, essas duas leis, elas alteram a LDB e elas incluem nos livros didáticos o estudo dessas culturas, que até então eram estudados apenas como apêndice, né? Quando a gente estudar, por exemplo, a cultura afro-brasileira, a gente estudava só a escravidão que ocorria no Brasil no período de colonização. A gente já pensava que a África, né, surgiu também na mesma época que o Brasil como uma fornecedora de escravos. Então a gente não conhecia a história africana, a gente não conhecia a história dos potentados locais africanos, a gente só conhecia a história do negro africano que chegava ao Brasil. Então a gente não sabia nem em que tribo ele pertencia. Houve uma tentativa de classificação, né, entre bantus e os negros da Costa da Mina, mas uma tentativa assim bem genérica, porque a gente não conhecia a história africana, a gente não conhecia a origem da história africana. E é interessante que quando a gente começa a estudar a história da África, né, tem um historiador que ele vai ser um dos pioneiros na área, que vai falar: a África também tem história. Esqueci o nome do sujeito agora, mas depois eu lembro. E a África tem história, então essa história, ela deve ser trabalhada, ela deve ser contada. Então, quando a gente pensa em civilizações antigas, o Egito, muitas vezes o Egito era estudado como uma civilização asiática, né? Quando, na verdade, o Egito é africano e está na África, no norte da África. Quando a gente pensava a história da rainha de Sabá, e aí a gente pensava lá o seu romance com o rei Salomão, a gente esquecia que a rainha de Sabá era a rainha da Etiópia, a atual Etiópia. O Sabá era a região onde hoje está a Etiópia, né? Então, assim, a gente começa a ver que a África tinha uma história muito milenar quanto à Europa, e que essa história, ela precisava ser, essa ancestralidade africana, ela precisava ser recontada, ela precisava ser estudada e trazida para o ensino de história, o ensino das populações, para valorizar a diversidade, valorizar as identidades, essa busca da ancestralidade. E isso é importante, assim como as culturas indígenas, né? É importante que esse ensino, nessas discussões africanas e afrodescendente e indígena, elas sejam trabalhadas com foco na importância dessa construção dessas identidades e da diversidade cultural existente na nossa cultura brasileira, né? Não dá mais para trabalhar uma história baseada numa harmonia das raças, como quis Gilberto Freire. Nós temos que pensar que essa harmonia se deu através de conflitos, né? Através da aniquilação, muitas vezes, de identidades. E isso tem que ser recontado e revalorizado para se pensar a história numa maneira como todo, né? Muitas vezes os livros didáticos, eles trabalham de uma forma equivocada esses valores. Então, ao trazer para o currículo essas pautas, nós vamos trabalhar de uma forma a construir um mundo mais diversificado e sem preconceitos, e valorizando a identidade do outro, como eu tenho trabalhado nessa disciplina, né? A questão de nós e o outro, a revalorização da identidade. E aí, quando a gente pensa o trato pedagógico da questão racial na infância,
A gente sabe que dependendo da forma como é tratada a questão da diversidade étnica, as instituições elas podem auxiliar a criança a revalorizar a sua cultura, como também o contrário, né? Pode favorecer a discriminação quando silenciam diante da diversidade e da necessidade de realizar a abordagem de forma positiva, né? Em todas as dimensões, o cuidar e o educar, do cuidar e do educar, é necessário considerar a singularidade de cada criança, as suas necessidades, os seus desejos, as queixas, bem como as dimensões culturais e sociais que elas estão inseridas nos seus grupos familiares e culturais e sociais. O acolhimento da criança na educação implica o respeito à sua cultura, à corporeidade, à estética, a sua presença no mundo, né? Então, a gente tem que ter em mente isso. E na abordagem da questão racial, mais ainda, porque quando a gente aborda a infância e a questão social, nós temos que abordar a questão racial como conteúdo multidisciplinar durante o ano letivo. E é fundamental que este assunto, né, não seja reduzido apenas aos estudos esporádicos das unidades didáticas isoladas. Igual é muito comum a gente estudar a questão racial e a questão indígena apenas em datas comemorativas, como o Dia do Índio, em abril, ou a data da abolição da escravidão, em maio, ou o dia 20 de novembro, que é a data lá que se comemora a morte do Zumbi, né, dos Palmares, que era um líder quilombola, então, e o Dia da Consciência Negra. Então, a gente não pode trabalhar essa questão racial só de forma esporádica, a gente tem que trabalhar ela o ano inteiro. O conteúdo deve ser trabalhado e contemplado o ano inteiro. O professor deve trazer para a sala bonecas de todas as cores, de todas as etnias. Então, bonecas brancas, negras, indígenas, orientais, porque o mundo é diversificado, a sala de aula é diversificada. Então, é complicado quando nós, professores, trabalhamos uma cultura sem levar em conta essa diversidade cultural, certo? E para que a educação respeite a diversidade, é fundamental contemplar a riqueza cultural de outros povos. E essa contemplação é feita das mais variadas formas. Que tal chamar o aluno a entender a história da África na sua ancestralidade, né? Atualmente, a Beyoncé, ela publicou um vídeo que ela busca essas raízes culturais, né, para se falar da mulher negra nos tempos atuais. Então ela vai na África, inclusive o vídeo ele é até interessante que ele é inspirado no Rei Leão. E foi um alvo de grande polêmica, porque algumas pessoas se sentindo no direito de comentar, né, de não respeitar a licença poética da Beyoncé, comentou que a Beyoncé se equivocou. Na realidade não, né? Ela vai na África buscar a ancestralidade para se falar da diversidade da mulher negra nos tempos atuais. Então que tal fazer esse exercício com a criança? Ir na África buscar alguns valores, algumas formas culturais para trabalhar a diversidade étnica racial na atualidade. Então é uma sugestão. É importante que essa temática das relações étnico-raciais esteja contida nos projetos pedagógicos das instituições, viu, gente? E tem que evitar essas práticas localizadas, de só contemplar, por exemplo, tem escolas, né, que estão inseridas nos meios de remanescentes quilombolas, então essas práticas elas são ressaltadas sempre que se comemora alguma data, então temos que evitar isso e trazer isso para o currículo durante o ano inteiro, né? Trazer essa ancestralidade, trazer essa história de uma maneira convidativa, questionar o livro didático, né? Eu lembro que os livros didáticos, eles sempre pautavam a educação como se a família, na família elitista branca e no empregado sempre negro. As pessoas negras nos livros didáticos sempre ocupavam postos, né,
de prestação de serviços, enquanto as famílias brancas ocupavam postos de empregadores, de grandes industriais. Então, por que não questionar isso com a criança? Por que não inverter a ordem de se trabalhar isso com a criança? É bem positivo, né? Uma desconstrução. Podemos ter famílias negras que oferecem trabalhos para pessoas brancas, assim como podemos ter famílias brancas que oferecem trabalhos para pessoas negras. Mas o importante é que a gente desconstrua esse olhar colonizador, esse olhar etnocêntrico, né, da superioridade branca. Então é bem interessante. E quando a gente pensa os povos indígenas, a gente tem que fazer essa desconstrução também, né? A começar, a gente chama de índio todo sujeito que está lá inserido, né, naquelas denominações indígenas da FUNAI. E na realidade a gente tem, o índio é um termo genérico, né? O índio ele foi chamado assim porque quando Colombo chegou à América, naquela coisa da história lá, Colombo pensou que tinha chegado às Índias, então chamou os nativos de índios. E a gente entende que índio é todo nativo que caça, pesca, no caso do Brasil, né? Não, no Brasil a gente tem diversas nações indígenas, diversas práticas culturais, que para entendê-las e categorizá-las é preciso estudos antropológicos muito profundos, como fizeram os irmãos Vilas Boas lá no passado, como o próprio Darcy Ribeiro fez, quando se inseriu nas comunidades indígenas para estudá-los. Então são várias nações indígenas desde a chegada dos portugueses, né? E quando a gente pensa a educação dos índios, né, a gente viu que essa educação muitas vezes se deu de forma aculturada, né? Ou seja, lá na colônia, catequese para os indígenas, porque eles precisavam aprender a religião do branco, sem levar em conta a sua cultura. No Império, há uma intervenção nas aldeias com o intuito de mudar os hábitos indígenas. Por quê? Porque o índio ali, ele é visto como alguém, um selvagem também, como alguém que não tem cultura. E aí eles entram nas aldeias para poder tentar mudar esses hábitos, para poder tentar aculturar esse índio. E quando vem a República, esse índio, né, essas nações indígenas nativas, elas são idealizadas como um cidadão nacional. E aí vem todo um discurso de que a nossa ancestralidade é indígena. E aí o índio é transformado em cidadão nacional, em herói nacional. E aí cria-se o Serviço de Proteção ao Índio, que mais tarde dá origem à FUNAI em 1967, que é promover ações, né, para assegurar. Hoje a FUNAI ela tem como objetivo promover ações para poder assegurar a diversidade sociocultural dos diferentes grupos étnicos indígenas. Então, elas buscam, de certo modo, a FUNAI hoje busca o etnodesenvolvimento. E a própria legislação, né, ela, de 88, ela se torna um marco balizador para poder criar normatizações para uma educação indígena. E a Lei 11.645, mais tarde, ainda assegura essa educação indígena, porque ela tem que ser levada em conta respeitando as culturas e as formações culturais e sociais dos grupos étnicos indígenas. Em Minas Gerais, por exemplo, nós temos 4 tribos indígenas, né, reconhecidas, que desde 95 são realizadas educações nos seus territórios, formas de educação, diferentes formas de educação no seu território. Igual nós temos o Machacalis, os Krenaques, os Pataxós e os Chacriabás, que são até aqui no norte de Minas, né, onde eu estou gravando a aula. Eu estou gravando a aula em Montes Claros, né, na região de Itacarambi e São João das Missões. E esses grupos, quando a gente pensa uma educação, uma formação de curso de professores para atuar nessas comunidades, no caso de Minas Gerais, ela leva em conta, né, as propostas de formação de professores que tem que levar em conta
tudo que se refere ao funcionamento da escola, incluindo os conteúdos, a carga horária, o calendário, a avaliação, a escolha dos professores, tem que ser de acordo com a decisão da comunidade. Então, se eu vou pensar um curso de formação de professores, uma escola indígena, eu tenho que ver qual que é a necessidade, por exemplo, que os Machacalis, que os Pataxós, que os Krenak, ou enfim, esses índios, essas comunidades têm, né? Então, a escola deve atuar junto à comunidade na defesa e na conservação e na proteção do território e dos costumes. Então, a escola tem que atender o que esses povos desejam, né? A escola deve produzir e ter meios de imprimir materiais didáticos, assim como deve contar com um laboratório equipado, antena parabólica, videoconferência, porque a escola deve conectar, né, com o mundo exterior, mas claro, levando em consideração os valores indígenas, né? A escola também deve ensinar o jeito de viver daquela comunidade, as crenças, as tradições, o jeito de educar os filhos, o jeito de trabalhar. Isso tudo tem que ser levado em consideração no ensino indígena. E no ensino indígena, né, as marcas da pedagogia são a linguagem, que busca resgatar, né, os ritos, a língua falada anteriormente, o tempo, porque lembra lá do que eu falei com vocês da história do europeu, que eu vivo batendo aqui na tecla, o tempo do índio, das comunidades indígenas, não é o mesmo tempo de um não indígena. Muitas vezes o tempo de ensinar está ligado também à sua relação com a biodiversidade. Então, se é uma época em que toda a comunidade indígena ali está voltada para atividades que envolvam a caça e a pesca, o tempo da aula não pode ser o mesmo do horário definido para a caça e da pesca. A oralidade é outra forma de ensinar, né? que foca nas histórias contadas, nas histórias indígenas. O conhecimento, os povos indígenas têm uma valorização dos mais velhos e isso tem que ser levado em conta. Os conteúdos têm que ser sem delimitações e pautados nos anseios dos alunos. O grupo familiar, então as atividades também devem estar relacionadas com os núcleos familiares daqueles territórios. As alternativas para a sobrevivência, então deve estar articulada com o futuro. E a afirmação étnica e o culto da liberdade, que não pode ferir os costumes e a tradição quando se pensa a educação indígena. Então tem que ser levado em conta os costumes e a tradição. Eu acho que essa pauta se aplica também para todos os tipos de educação, porque se a gente pensar que nós estamos numa sociedade multicultural, nós temos que respeitar, de certo modo, todas as práticas culturais, certo? E feita a análise dos índios, vamos para a educação de gênero, né? Que aí já, como eu falei com vocês, a gente tem que tá numa sociedade em que, quando a gente pensa a categoria gênero, a gente pensa essa categoria gênero de um ponto de vista muito preconceituoso. Muitas vezes surge-se a ideia da ideologia de gênero, né? Que aí é trabalhada nas fake news, é taxada como errada, como uma ideologia que quer ser imposta, e na realidade não é nada disso. Então, hoje nessa aula, a minha ideia é de certo modo, trabalhar com vocês um pouco essa categoria gênero, sem levar em conta esses preconceitos divulgados nas fake news, né? Então, uma das autoras que eu mais gosto que trabalha gênero é a Joanne Scott. Ela, na década de 80, né, ela foi uma das primeiras historiadoras a definir essa categoria. Então, ela fala que o gênero é um elemento constitutivo das relações sociais,
baseando nas diferenças percebidas entre os sexos. Então, o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. Ou seja, é um fenômeno histórico, produzido, reproduzido e transformado em diferentes situações ao longo do tempo. Em outras palavras, o gênero nos ajuda a entender como os significados de sujeitos e coletivos de homens e mulheres foram construídos ao longo da história. Então, quando eu penso aí essas construções sociais, principalmente no espaço escolar, né? A mulher, por exemplo, ela sempre foi construída no espaço escolar como alguém que deveria ser moldada para o casamento e o homem como alguém que deveria prover o lar, alguém que seria o provedor. Então isso é uma construção de gênero, é uma construção simbólica de gênero. Quando eu penso a professora, né? A professora ela foi ensinada, a professora lá dos primeiros tempos, quando há a feminização do magistério no final do século XIX, início do século XX, as escolas normais formaram as professoras para serem tias, então elas são representadas muitas vezes como tia, como uma extensão da família. Isso é uma construção de gênero. Os materiais didáticos, quando eles vêm apresentados para mim de uma forma peculiar, né? Esses materiais didáticos, eles trabalham muitas vezes a mulher em profissões de cuidado e o homem em profissões que não são de cuidado, igual o homem sempre aparece como médico ou cientista, a mulher sempre aparece nesses materiais como a enfermeira ou a dona de casa, que está cuidando do lar. Isso é uma construção de gênero. Então, quando se pensa o gênero na educação, a gente tem que trabalhar essas construções, desconstruindo-as, desconstruindo essa ideia de que só o homem pode estar numa relação superior à da mulher. Então, existem mulheres cientistas hoje, existem mulheres médicas, existem mulheres em determinadas posições das mais variadas possíveis. Então, mulheres em profissões que foram construídas como masculinas e homens em profissões que foram construídas como femininas. Então, a gente tem que trabalhar isso. E trabalhar também, né, gente, a questão da violência, a questão da ideia de que homem não faz serviço doméstico, né? Então, agora na pandemia mesmo, uma das grandes reclamações das mulheres é a sobrecarga no trabalho doméstico, como se o trabalho doméstico fosse apenas uma exclusividade masculina, feminina. E na realidade, a casa pertence aos dois, né? Então, dividir as tarefas domésticas é uma obrigação dos dois. Então, o gênero tem que ser trabalhado nisso, né? Eu tenho uma charge que eu gosto muito, né? Que fala assim, claro que existe ideologia de gênero. É tudo que foge o gênero da minha ideologia. Então, quando você pensa a ideia de ideologia de gênero, é uma imposição, né? É como se eu quisesse olhar para o outro e falar assim, olha, a minha ideologia é essa. Então, a gente tem que fazer essa crítica a essa fake news que circula aí sobre a ideologia de gênero. E temos que trabalhar isso onde? No espaço da educação, explicando que são construtos sociais, que são relações sociais, né? Para começo de conversa, temos que diferenciar a ideia de sexo, sexualidade e identidade de gênero. Então, o sexo, ele diz respeito às características biológicas, ele diz respeito às características que diferenciam homens e mulheres, ou seja, o sexo é usualmente determinado pelas genitálias. Ou você nasce homem, porque você possui uma genitália masculina, ou você nasce mulher, porque você possui uma genitália feminina, né? A vagina e o pênis. No caso da identidade de gênero, já é o contrário. A identidade de gênero diz respeito ao gênero com o qual a pessoa se identifica. Então, eu posso muito bem nascer mulher e me identificar com o gênero masculino. Eu posso nascer homem e me identificar com o gênero feminino. Essas características estão da identidade de gênero, não tem nada a ver com as características biológicas, né? Ela está relacionada à identificação da pessoa com o masculino e feminino. Então, é muito importante a gente falar que isso não é imposto. A pessoa, ela já nasce
Isso inclusive, é até estudado hoje pela medicina, por vários órgãos, várias instituições. O que é essa identidade? Porque muitas vezes a pessoa não se vê naquele corpo feminino, né? Ou ela muitas vezes não se vê no corpo masculino. Então isso tem que ser trabalhado e não visto como uma patologia ou como uma disfunção ou uma aberração, né? Que era isso que as pessoas falam que é. Então, assim, não é isso, não é uma doença, mas sim é uma identificação com o gênero. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar o respeito, né, a essa condição, porque essa identidade de gênero muitas vezes é uma condição daquele sujeito. Então não pode ser visto com um olhar preconceituoso, não pode ser visto como um crime, né, ou como uma doença. E como muitos querem fazer parecer que é, mas não é, tá, gente? E a sexualidade, ela diz respeito a uma orientação de uma pessoa, ou seja, quais os gêneros essa pessoa sente atração sexual ou romântica. E aí, algumas das categorias que incluem a sexualidade é a heterossexualidade, é a homossexualidade, é a bissexualidade ou a transexualidade, tá? Então, gente, há várias formas de sexualidade, tá bom? Conforme Guacira Louro, as identidades de gênero são sempre construídas. E se elas são construídas em um determinado momento, a sexualidade que é apresentada na escola muitas vezes é estreita. Ela só articula com a ideia da família e a reprodução. Então isso a gente tem que ser repensado quando a gente pensa o currículo escolar, né? A educação de gênero. Porque quando eu penso um currículo escolar que constrói o gênero de uma forma estreita, eu penso que esse currículo escolar que trabalha as identidades de gênero dessa forma, sem levar em conta as múltiplas identidades de gênero, esse currículo, ele de certa forma produz uma ideia discriminatória das identidades de gênero. Então eu tenho que repensar isso, né? E aí eu compartilho muito da ideia do curriculista Tomás Tadeu Silva, quando ele fala que existiu, e eu acredito que ainda existe, uma repartição desigual dos materiais didáticos e simbólicos da sociedade no que se refere às relações entre homens e mulheres. Então, nos últimos anos, né, a crítica ao currículo, ela vai atentar para esses arranjos sociais e as formas de conhecimento existentes, cujas características de gêneros dominantes eram as masculinas. Então, a gente tem que repensar o gênero justamente dessa questão dos gêneros dominantes. Hoje, né, com essa crítica a questão do gênero na escola, muitas vezes há uma repartição colocando como normal, que na realidade não existe, tá, gente? Normal ou anormal, isso aí é uma construção simbólica da própria esfera aí das relações de poder existentes na nossa sociedade. Então, muitas vezes, fere o que a gente chama de respeito à dignidade humana, porque coloca como normal a heterossexualidade e despreza as outras construções sexuais, as outras identidades de gêneros sexuais. Então a gente tem que combater isso, a gente tem que pregar o respeito à diferença. O que nós queremos como educadores e educadoras? Queremos que professores e professoras, estudiosos e estudiosas busquem na educação, construir currículos que reflitam de forma equilibrada as diversas experiências de gênero. É isso que nós buscamos, tá? Então, discutir gênero é fundamental, sim. A escola precisa pautar nessa construção de gênero e combater os processos discriminatórios que coloca a homoafetividade ou a bissexualidade como algo
como algo que não deve ser feito, como algo preconceituoso, como algo anormal. Então a gente tem que combater isso na escola, a gente tem que debater sim e criar uma sociedade diversificada e pautada no respeito a todos os tipos de gostos, de gênero, enfim, a sociedade como um todo, tá? A minha aula termina por aqui hoje. Na próxima aula nós veremos a unidade 5, né? Nós traremos para o debate os novos complexos culturais e as novas configurações sociais, né? A constante mudança que estamos enfrentando com o aparato das novas tecnologias, as novas TIs. Então, isso a gente discutirá na próxima aula. Enquanto isso, vão lá no ambiente virtual, participem do nosso terceiro fórum, que essa semana está fantástico, tá? Eu conto com a participação de todos, todas e todes. Tchau, até a próxima aula.